Olá, pessoal! No dia de hoje, 22 de abril, a gente rememora a chegada dos portugueses aqui no Brasil. É uma data onde, por muito tempo, nós utilizamos a expressão descobrimento do Brasil. Esse termo descobrimento, ele é pelo menos questionável, né? Nós costumamos dizer, inclusive muitos historiadores, que é um termo extremamente inadequado, por algumas razões. Primeiro, porque ele pressupõe que nada havia aqui no Brasil, nada nem ninguém, o que não é verdade. O Brasil ele já era habitado, os habitantes, os nativos brasileiros tinham a sua cultura, tinham o seu modo de vida, e quando a gente utiliza essa expressão descobrimento, a gente de alguma forma desconsidera toda essa experiência que já existia aqui no Brasil. Além disso, quando a gente utiliza essa expressão descobrimento, a gente reforça uma história dos vencedores, a gente reforça uma visão que parte, né, da Europa, uma visão europeia, né, que insere todas as outras experiências, inclusive a experiência da colonização americana e do nascimento do Brasil enquanto colônia portuguesa na sua história europeia, né? Minimizando um pouco a nossa experiência, né? A experiência dos nativos americanos e de alguma forma reforçando a história dos vencedores, reforçando a história de um grupo de pessoas que tinha um desenvolvimento tecnológico diferente, um desenvolvimento cultural diferente e que por tanto tempo e que muitas vezes até hoje é colocado ainda como um desenvolvimento maior, melhor e superior. Então, por isso que a gente utiliza outras denominações para se referir a essa data. A data do encontro dos portugueses, dos europeus com os brasileiros, a data da chegada dos portugueses, e alguns historiadores ainda vão dizer, inclusive, da data da invasão desses povos aqui no Brasil. Para nos ajudar a refletir, nós vamos assistir um pequeno vídeo, é uma animação digital produzida pela editora FTD. Então, eu vou convidá-los a assistir, a ouvir, é uma canção, e a partir dessa canção a gente continua a nossa reflexão. Espantado viu-se um indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, no Manaus ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar,
já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros desistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro para nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vidas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. Bom, pessoal, a animação digital, espero que vocês tenham gostado e que ela colabore para a gente refletir sobre alguns aspectos importantes. A animação começa com uma canção extremamente calma, tranquila, que gera, inclusive, na gente uma sensação quase romantizada, como se esse encontro entre portugueses e nativos tivesse sido realmente, por todo o tempo, um encontro extremamente amigável e tranquilo. Nós sabemos que os primeiros contatos, de fato, foram amigáveis, como são narrados em diversos documentos feitos, né, pelos portugueses, escritos pelos portugueses e enviados a Portugal. Mas nós sabemos também que a chegada dos portugueses para esses nativos foi nada mais, nada menos que uma catástrofe. Uma catástrofe porque ela trouxe consigo e ela impôs para esses nativos um novo modo de vida, mas que implicava no total abandono do modo de vida que eles tinham até a chegada dos europeus. Esse contato com os homens brancos despertou alguns sentimentos específicos nos diferentes grupos de nativos que viviam aqui. Alguns enxergavam esses homens brancos como grandes xamãs, como líderes espirituais, que inclusive podiam apresentar poderes sobrenaturais. Outros desenvolveram um profundo temor desses homens brancos, até em função da sua diferença, da diferença física e da diferença de hábitos e de costumes e de linguagem, né, de idioma. E por último, mas não menos importante, alguns passaram a nutrir um profundo ódio por esses homens brancos, porque a chegada desses homens brancos também acabou sendo significado de uma profunda exploração, de uma profunda submissão. Esses povos, os povos nativos que acabaram se submetendo aos portugueses, e mesmo aqueles que não se submeteram amigavelmente, mas que acabaram submetidos por conta da violência, né, passaram por praticamente uma destruição cultural, social, biológica, inclusive, porque foram acometidos das doenças, da exploração cultural e da exploração do trabalho. Veja, esses nativos foram escravizados, então, desde o momento da chegada dos portugueses até o momento do povoamento efetivo, que aconteceu só a partir de 1530, mas nesses primeiros 30 anos de contato, a mão de obra nativa vai ser amplamente utilizada na exploração do pau-brasil, e essa exploração vai ser uma exploração
exploração num regime praticamente escravo, né? Essa exploração ela também se dá no aspecto cultural, porque uma vez que esses nativos não formavam uma grande nação indígena, mas estavam divididos em grupos indígenas dispersos pelo território e que muitas vezes estavam em conflito uns com os outros, os portugueses, percebendo essa divisão, se aproveitaram dessa característica cultural para que pudessem aproveitar, né, esses conflitos e estimulá-los, né, estimular esses conflitos a fim de tirar, né, de conseguir vantagens na realização dos seus interesses. Vejam, diferentes formas de resistência existiram. É muito comum, quando a gente estuda a história brasileira, acreditar que tanto nativos como mais adiante os africanos que foram trazidos e escravizados aqui no Brasil, e mesmo os mestiços que ao longo de toda a história brasileira até o século XIX, por que não dizer depois, inclusive, do século XIX, foram e ainda, infelizmente, são de algumas formas escravizados. É comum a gente enxergar esses grupos sem nenhum tipo de resistência. Isso não é verdade e também não é verdade com relação aos nativos indígenas, né? A forma principal de resistência desses nativos foi o isolamento em regiões cada vez mais distantes, de maior e de mais difícil acesso, e regiões cada vez mais pobres, né? Mas regiões que de alguma forma minimamente garantiam, né, a manutenção aí da sua cultura, do seu modo de viver, da preservação desses grupos sociais, desses grupos étnicos que já viviam aqui. Tá? Então, nesse dia 22, a gente não vai rememorar o descobrimento do Brasil como uma visão romantizada, né, apenas de que povos chegaram e deram início à grande nação que é o Brasil, né? Mas a gente vai parar para refletir que esse encontro foi um encontro de profunda violência, né? E que, de alguma forma, nos ajuda a refletir também em que lugar que essas populações nativas, que essas populações indígenas estão na sociedade brasileira, inclusive hoje, atualmente, como um todo. Qual que é o papel desse nativo indígena? Como é que a gente, enquanto sociedade brasileira, se preocupa com o espaço desse índio, com a preservação desses nativos, né? Com a preservação desse modo de vida que é tão importante para que a gente se enxergue enquanto nação, para que a gente resgate as origens da nossa sociedade brasileira. Então, fica aí a nossa aula e o convite para que a gente faça essa reflexão, para quem sabe, a partir de reflexões mais profundas, a gente consiga mudar alguns aspectos da nossa sociedade aí a longo prazo. Beijo da Pro e a gente vai se falando nas próximas aulas.